Em nossa consideração desta doutrina bíblica, chegamos agora a uma nova seção da doutrina particular com quem estivermos tratando, ou seja, a doutrina sobre Deus. Vocês se lembrarão de que temos considerado o que a Bíblia nos diz sobre o ser, a natureza e o caráter de Deus, como apróprio a Ele nos revelar essas particularidades das Escrituras. Consideramos igualmente os nomes que Deus aplicou a si mesmo como a parte desta revelação de seu ser essencial, bem como sua relação com a criação. E isso, por sua vez, nos trouxe a consideração da grande, poderosa e inescrutável doutrina da bem-aventurança e Santíssima Trindade. Agora, considerando ainda a doutrina sobre Deus, chegamos à próxima seção, que é obviamente a seguinte: as obras de Deus, a atividade de Deus, o que Deus fez. Esta é uma espécie de subseção ou ramo da doutrina geral concernente a Deus. E a pergunta é: o que vem a seguir? O que é que vamos considerar? Estamos para considerar as obras de Deus, portanto, se lhe fosse formulada a seguinte pergunta: o que vocês pensam vir a seguir na sequência bíblica e na ordem lógica? Sinto-me curioso em saber a resposta do que vocês dariam. Posso estar equivocado, mas acredito que se eu fosse fazer a pergunta, muito provavelmente diriam que obviamente nos dirigimos imediatamente à doutrina da criação. Ora, é evidente que há um sentido em que essa seria a resposta correta, mas francamente a minha impressão é que não é. Embora descobrirão se examinarem certos livros que tratam deste assunto, que é precisamente isso que eles fazem. Vocês poderiam citar um bom número de autoridades que vão diretamente da doutrina da natureza e caráter de Deus à questão da criação. Mas tal procedimento parece-me completamente errôneo, é antibíblico e, portanto, não é a coisa certa e própria a fazer. Antes de abordarmos a doutrina sobre a criação, há algo que devemos considerar primeiro, e procedemos assim porque a Bíblia nos fala sobre ele, ou seja, a Bíblia, antes mesmo de dizermos o que Deus fez, nos conduz ao caráter de todas as atividades de Deus. Há muito na Bíblia como pretendo mostrar-lhe, sendo o modo como Deus faz as coisas, e é importante que consideremos isso antes de considerarmos exatamente o que Deus fez. Há seguramente grandes princípios que sublinham e caracterizam todas as obras de Deus. Em outras palavras, antes de Deus criar o mundo e o homem, ele ponderou, ele intentou e determinou certas coisas. Daí essa abordagem deve entrar nesse ponto. Certas coisas foram decididas na mente e no conselho eterno de Deus antes que ele fizesse qualquer coisa no âmbito da criação. E a impressão que tenho, portanto, é que esta é a sequência obviamente cronológica, se podemos usar tal termo, certamente a sequência óbvia e lógica que deve ser seguida. Ora, a descrição aqui apresentada na Bíblia referente ao modo ou ao método de Deus operar consiste no que comumente se chama a doutrina dos decretos eternos de Deus. Essas são coisas que Deus determinou e ordenou antes que tivesse feito qualquer coisa. Ora, quero admitir muito francamente que estou chamando sua atenção outra vez para um tema extremamente difícil. Não peço desculpas por isso, porque, como lhe mostrarei, esta não é uma questão de escolha. A obrigação de alguém ao expor a Bíblia é a de expor toda a Bíblia. Todavia, admito que este é um tema muito difícil e creio que é por isso que muitos dos livros não incluem. Mas ele é tão escriturístico que precisa ser encarado. É como a doutrina sobre a Santíssima Trindade, em certo sentido, e também se acha além de nossas mentes. Entretanto, segundo vimos acerca dessa doutrina, não devemos evitá-la só pelo fato de ser difícil. Para o encorajamento de vocês, contudo, creio poder prometer-lhes que algumas dessas doutrinas primárias e preliminares são mais difíceis em razão de estarmos tratando com a mente do externo e de estarmos, portanto, considerando algo que se acha além do nosso finito entendimento e da apreensão de nossos débeis e finitos intelectos. De certo ponto de vista, as doutrinas do homem, da criação e da salvação são muito mais fáceis, mas alguém poderá dizer, em vista da dificuldade e incredulidade dela, por que preciso considerá-la? Por que não entramos diretamente na doutrina da criação, do homem e da queda? É nisto que estamos realmente interessados, é isso que queremos saber. Muito bem, é preciso que apresentemos algumas respostas a uma objeção como essa. Minha primeira razão para chamar sua atenção para esta doutrina, como já expressei, é que ela se acha revelada na Bíblia e diante desse fato, ela exige obviamente a nossa consideração e o nosso estudo. Posso colocá-lo assim:
Não seria bastante surpreendente observar e considerar quão inclinados somos nós a ler apenas certas porções da Bíblia? Gostaria de saber se vocês leem o 9º capítulo da Epístola aos Romanos com tanta frequência como leem o 8º. Se porventura vocês são aqueles que leem a Bíblia e asmo, então não fazem. Ora, não temos o direito de escolher e selecionar somente o que queremos da Bíblia. Já concordamos que ela é a palavra inspirada de Deus. Se creio nisso acerca da Bíblia, do começo ao fim, então devo levar em conta toda a minha Bíblia. O fato de haver porções que me deixam perplexo não é motivo para me afastar dela. Devo lê-la inteiramente e apegar-me a ela toda. Devo tentar compreendê-la totalmente. E desde que esta eminente doutrina dos decretos de Deus está na Bíblia, esta é a minha obrigação de estudá-la. Eis outra razão, e creio que vocês concordarão comigo quando tivermos concluído. Ela nos revelará inusitados aspectos da glória do próprio Deus. Ela nos oferecerá, por assim dizer, uma maior e mais excelente concepção de Deus, o que por sua vez promoverá nossa adoração a Deus. Jamais me canso de dizer que a real dificuldade da evangelização moderna é que não empregamos tempo suficiente com a doutrina a respeito de Deus. Sentimos-nos tão interessados numa experiência subjetiva e numa salvação subjetiva que nos esquecemos dessa doutrina do próprio Deus, e tal fato é responsável por muitos de nossos conflitos e problemas. Quanto mais conhecemos sobre Deus e sua infinitude, tanto mais o adoraremos. Outra razão, portanto, para considerarmos essa doutrina está de fato no que ela nos poupará de muitos erros. A maioria dos erros em que homens e mulheres têm caído ao longo dos séculos e em muitas outras questões que se têm suscitado tem sido em razão do fato de nunca terem chegado a compreender como deviam compreender o ensino da Bíblia no tocante aos decretos eternos de Deus. E minha última razão para chamar sua atenção para ela é que, quanto a mim, não conheço nada que me transmite maior consolação do que essa doutrina particular. Não hesito em dizer que nada me transmite conforto mais profundo do que saber que por trás de mim, ínfima criatura que sou, transitando por este mundo momentâneo, existe essa doutrina dos decretos eternos do próprio Deus. Muito bem, se essa é a razão por que estamos considerando, então deixe-me dizer apenas uma palavra sobre como a consideraremos e como tal coisa é importante. A primeira coisa que temos a fazer quando estamos considerando essa doutrina consiste em livrar-nos da nossa preconceito e de todo e qualquer gênero de espírito partidário. Pelo termo espírito partidário, quero dizer que todos nós somos inclinados a assumir certas posições e, inconsistentemente, estamos às vezes muito mais preocupados em defender o que pensamos ser aquilo em que temos sempre crido do que em descobrir a verdade. A outra forma negativa é que não devemos aproximarmos-nos deste tema filosoficamente. Sei que continuo falando sobre isso. A filosofia é uma grande maldição na esfera da fé cristã, porque, por implicação, a filosofia é sempre algo que se inclina a entender todas as coisas como um todo. Esse é o intenso da filosofia, avaliar tudo com a mente humana. Mas estamos agora tratando de algo para o qual a mente é completamente inadequada. Portanto, devemos compreender que quando nos aproximamos desse tema, há aspectos dele que, por implicação, não conseguiremos entender. E então, positivamente, devemos aproximar-nos deste tema com humildade, devemos aproximar-nos dele com reverência, devemos aproximar-nos dele pela fé e com uma pronta admissão de nossas próprias limitações. Devemos aproximar-nos dele com a mente aberta, buscando e inquirindo pelo ensino das Escrituras. Devemos achegar-nos no espírito infantil, pronto a receber o que nos é revelado, e prontos, devo acrescentar, a não fazer perguntas que vão além da revelação das Escrituras. Aliás, eu estou cada vez mais convencido de que fé é a disposição de alguém submeter-se aos limites bíblicos. É a disposição de não fazer perguntas sobre coisas que não se acham reveladas nas Escrituras. Fé consiste em dizer: muito bem, levarei em conta tudo quanto é registrado na Bíblia e não quero saber de nada mais além disso. Estou satisfeito com a revelação. Devemos aproximar-nos desta grande doutrina dessa forma. Acima de tudo, é preciso que compreendamos que há certas coisas que, com nossa mente finita, não seremos capazes de conciliar umas com as outras.
Ora, estou tentando evitar o uso de termos técnicos o quanto posso. Todavia aqui devo introduzir a palavra antinomia, não antinômio. O que é uma antinomia? É aquela posição em que nós são dadas duas verdades, as quais por nós mesmos não podemos conciliar. Há certas antinomias finais na Bíblia e como pessoas de fé, devemos estar dispostos a aceitar tal fato. Quando alguém diz, mas você não pode conciliar esses dois, você deve prontamente dizer, é verdade, não posso. Não presumo ser capaz de fazê-lo. Eu não sei, só creio que me é dito nas Escrituras. Pois bem, aproximando-nos desta grande doutrina assim, à luz das coisas que já consideramos sobre o ser, a natureza e o caráter de Deus, esta doutrina dos decretos eternos deve ser deduzida como uma necessidade suprema e absoluta. Devido Deus ser quem é o que Ele é, Ele tem de operar de maneira como Ele opera. Como temos visto, todas as doutrinas na Bíblia são consistentes umas com as outras, e quando estamos considerando algumas doutrinas específicas, devemos lembrar que ele deve ser sempre consistente com todas as demais. Portanto, quando decidimos estudar o que a Bíblia nos afirma sobre o modo como Deus age, devemos tomar cuidado para não dizermos algo que contradiga o que já afirmamos sobre sua onisciência, sua onipotência e todas as demais doutrinas, e também que junto temos concordado estarem nas Escrituras. Ora, tendo dito tudo isso, permita-me fazer uma afirmação positiva da doutrina, e a fim de torná-la clara, pô-la na forma de uma série de princípios. O primeiro é que desde a eternidade Deus tem tido um plano imutável com referência às suas criaturas. A Bíblia está constantemente fazendo uso de uma frase como esta, antes da fundação do mundo, conforme Efésios capítulo 1, versículo 4, como o apóstolo Paulo disse sobre o nascimento do nosso Senhor, mas vindo a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, versículo 4, podemos colocá-lo em termos negativos. Deus jamais faz algo com indiferença, nunca algo incerto em suas atividades. Poderia pô-lo ainda de outra forma. Deus jamais tem uma segunda reflexão. Lembre-se de que já concordamos que Ele é onisciente e onipresente e que Ele conhece tudo desde o princípio até o fim. Portanto, Ele não pode ter uma segunda reflexão. Nada é acidental, casual, incerto ou fortúneo. Deus tem um plano, um propósito definido sobre a criação, sobre os homens e as mulheres, sobre a salvação, sobre a vida neste mundo, na sua totalidade, sobre o fim de tudo, sobre o destino final. Tudo que Deus tem sido feito e causado é segundo seu próprio plano eterno, e esse é fixo, certo, imutável e absoluto. Esta é a primeira afirmação. A segunda consiste em que o plano de Deus compreende e determina todas as coisas e eventos de toda espécie que acontecem. Se vocês creem que Deus determinou certos fins, então precisam crer que Ele determina tudo que conduz a esses fins. Se creem que Deus decidiu criar um dado ponto, que Ele decidiu que o fim do mundo, de acordo com o tempo, deve suceder um dado ponto, seguramente, se o fim é determinado, tudo que conduz a esse fim deve ser também determinado. E vocês compreendem que há também uma espécie de inter-relação entre todos os eventos e coisas que acontecem e que todos estão se dirigindo para esse fim. Desse modo, a doutrina dos decretos eternos de Deus declara que todas as coisas são finalmente determinadas e decretadas por Ele. Por conseguinte, se tudo está determinado por Deus, deve-se incluir necessariamente as ações livres, as voluntárias e as agentes livres. Ora, essa é uma afirmação fundamental. Deixe-me fragmentá-la um pouco e apresentar-lhes a evidência escriturística. Com respeito ao sistema como em tudo, isso é colocado muito claramente pelo apóstolo Paulo. Diz ele, de tornar a congregação de Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele digo, e que também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daqueles que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 10 e 11. Com efeito, isso se aplica a todas as coisas. Paulo está falando ali de cosmo como um todo sendo unido em Cristo, e ele diz que Deus irá realizar isso dessa maneira.
Em seguida, temos mais evidência escriturística a demonstrar que Deus dessa maneira governa, controla e determina os eventos que apresentam aos nossos olhos ser totalmente fortúrios. No livro de Provérbios lemos: a sorte se lança no recago, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Provérbios capítulo 16, versículo 33. Chamamos sorte uma questão de probabilidade e casualidade, não é verdade? Vocês lançam a sorte, sim, diz essa passagem das Escrituras, mas do Senhor procede toda a sua disposição. Também no Novo Testamento lemos que nosso Senhor diz: não se vende 2 passarinhos por um ceitio, e nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. Mateus capítulo 10, versículo 29. Um pequeno pardal estartela-se morto e cai por terra. Acidente, diz você. Casualidade? Absolutamente não. Nenhum deles cairá em terra sem a vontade de vosso Pai. A vida de um pequeno pardal está na mão de Deus. Ele, porém, prossegue: e até mesmo os cabelos da vossas cabeças estão todos contados. No verso 30. Há eventos que parecem ser totalmente acidentais, no entanto, são controlados por Deus. Em seguida, tome nossas ações livres. Leiam Provérbios capítulo 21, versículo 1. Como um ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor, e tudo quanto quer o inclina. O rei parece estar livre, porém Deus está controlando como controla os próprios rios. Efésios capítulo 2, versículo 10 nos declara: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. E Filipenses capítulo 2, versículo 13, que nos diz: porque Deus é o que opera em vós tanto querer como efetuar, segundo sua boa vontade. Não obstante, chegamos a algo mais extraordinário e surpreendente. As Escrituras nos ensinam que até mesmo as ações pecaminosas estão nas mãos de Deus. Ouçam Pedro pregando no dia de Pentecostes em Jerusalém: a este que vos foi entregue por determinado conselho e presciência de Deus, tornando vós o crucificaste e mataste pela mão dos injustos. Atos capítulo 2, versículo 23. Em seguida, Pedro coloca nesses termos: porque verdadeiramente contra o teu santo Filho de Deus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e o povo de Israel. Prestem atenção, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se haviam de fazer. Atos capítulo 4, verso 27 ao 28. O terrível pecado daqueles homens foram determinados de antemão pelo conselho de Deus. Temos também um tremendo exemplo disso no livro de Gênesis, aquela famosa declaração de José aos seus irmãos. José, rememorando os fatos de sua história, virou para seus irmãos e disse: assim não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Gênesis capítulo 45, versículo 8. Do mesmo ponto de vista, foram eles que o fizeram. Eles haviam agido perversamente, haviam feito algo muito ímpio, movidos por motivos mercenários, como muito resultado de sua própria inveja. Mas disse José: não foste vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Estas ações pecaminosas ensinaram deste grande e eterno conselho de Deus. Ora, sejamos bem explícitos sobre isso. Em vista de que já concordamos sobre a santidade de Deus, devemos uma vez mais dizer o seguinte: Deus não causa o mal em nenhum sentido, em nenhum grau. Deus não aprova o mal. Eles, porém, permitem que os agentes perversos os realizem e então o administra para seus próprios fins sábios e santos. Ou avaliem-nos assim, se o preferirem: o mesmo decreto de Deus que ordena a lei moral, que proíbe e pune o pecado, também permite sua ocorrência. Limita-o, porém, e determina o canal específico ao qual ele será restringido, bem como a finalidade exata para a qual ele será dirigido, e controla a sua consequência para o bem. A Bíblia nos ensina isso claramente. Ouça novamente aquele relato sobre José e seus irmãos em Gênesis, capítulo 50, versículo 20. Disse José: vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida um povo grande. E creio que em muitos aspectos o exemplo mais chocante de todos se encontra na traição de Jesus por Judas. Uma ação livre e voluntária, e, no entanto, um componente do grande e eterno propósito e plano de Deus. Assim sendo, isso me conduz à minha terceira proposição geral, ou seja, todos os decretos de Deus são incondicionais e soberanos. Eles não dependem em nenhum sentido das ações humanas, não são determinados por alguma coisa que a pessoa possa ou não fazer. Os decretos de Deus não são nem ainda determinados à luz do que ele sabe que as pessoas irão fazer.
eles são absolutamente incondicionais, não dependem de nada a não ser da própria vontade e da própria santidade de Deus. Entretanto, quero que deixe isso bem claro. Não significa que não existe o que se chama causa e efeito na vida. Isso não significa que não exista o que se chama ações condicionais. Sim, significa também que existe aquilo que se chama na natureza e na vida causa e efeito. O que a doutrina afirma, porém, é que cada causa e efeito, bem como as ações espontâneas, são componentes do decreto do próprio Deus. Ele determinou agir dessa maneira particular. Deus decretou que o fim que ele tem em vista será cumprido, certa e inevitavelmente, e que nada poderá impedi-lo nem frustrá-lo. Deixe-me apresentar-lhe agora minha evidência para tudo isso. Tomem a profecia de Daniel, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estrovar sua mão. E lhe diga, que fazes? Daniel capítulo 4, versículo 35. Nada pode impedir a mão de Deus, nem mesmo questionar. Ou então ouçam o nosso Senhor afirmar este mesmo fato em Mateus capítulo 11, versículo 25 ao 26. Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Porque Deus tem escondido essas coisas aos sábios e entendidos, e revelado aos pequeninos, só existe uma resposta: porque assim te aprove, porque assim pareceu bem aos seus olhos. Paulo também afirma a mesma coisa, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Efésios capítulo 1, versículo 5. Recomendo-lhes um cuidadoso estudo da primeira metade do primeiro capítulo da Epístola aos Efésios. Atentem bem para tudo o que ela diz, e saberão que tudo o que Deus tem feito é sempre segundo o beneplácito de sua vontade. Nada mais absolutamente, é inteiramente pela graça. Mas, naturalmente, vocês encontrarão esta doutrina afirmada ainda mais claramente naquele grande e poderoso capítulo 9 da Epístola aos Romanos. Desejo neste momento enfatizar especialmente o versículo 11. Vocês descobrirão que ele é um versículo entre parênteses, porque que grandioso versículo, que declaração. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. O argumento de Paulo consiste em que Deus decreta o mais velho serviço ao mais jovem, porque mesmo antes que houvesse nascido ele havia dito: amei Jacó e aborreci Esaú, no versículo 13. Por que vocês perguntam, Deus amou Jacó e odiou Esaú? Por que razão eles fizeram? Não. Antes que nascessem, antes que fizessem concedido, Deus escolheu Jacó e não Esaú. Não tinha nada a ver com suas obras em sentido algum. O propósito de Deus é incondicional e absolutamente soberano. Ouçam Paulo dizer novamente: que diremos, pois, que a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Romanos capítulo 9, versículo 14. Que Deus os livre de chegar a tal conclusão. É impossível, pois diz a Moisés: compadecerei-me de quem me compadecer, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende de quem quer, de quem corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantarei, para te mostrar o meu poder, e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Romanos capítulo 9, versículo 15 ao verso 18. Deixe-me apresentar o quarto princípio, que é: os decretos de Deus são eficazes. Ora, isso naturalmente se deduz necessariamente, visto que Deus é um Senhor soberano, em virtude de sua onipotência e de sua grandeza, seus propósitos jamais podem fracassar. O que Deus determina e decreta, infalivelmente deverá ser cumprido. Nada pode impedi-lo, nada pode frustrá-lo. Isso me traz ao quinto princípio. Os decretos de Deus são, em todos os aspectos, perfeitamente consistentes com sua própria natureza, muitíssimo sábia, benevolente e santa. Creio que não é necessário que eu argumente tal fato. Em outras palavras, não existe contradição em Deus, nem pode haver. Deus é perfeito, como temos visto, Ele é absoluto, e tudo quanto estou expressando agora se entrosa perfeitamente com tudo quanto já consideramos antecipadamente. Conforme já os adverti na introdução, vocês e eu aqui na Terra, com nossas mentes finitas e pecaminosas, somos confrontados com um problema. Por que Deus decretou permitir o pecado? E há somente uma resposta a essa pergunta: simplesmente não sabemos.
Sabemos que ele decretou permitir o pecado, do contrário, o pecado jamais teria acontecido. Porque não sabemos. Eis aqui um problema insolúvel. Veremos, porém, tudo claramente quando estivermos na face com Deus. De duas coisas podemos estar certos e devemos sempre asseverar. Primeira, Deus jamais é a causa do pecado. Em Abacuque capítulo 1, versículo 13, vocês encontrarão: Tu és tão puro de olhos que não pode ver o mal. Tiago diz: Deus não pode ser tentado pelo mal e ninguém tenta. Tiago capítulo 1, verso 13. Segundo, o propósito de Deus é em todas as coisas perfeitamente consistente com a natureza e o modo de agir de suas criaturas. Em outras palavras, ainda que não possamos conciliá-lo, há uma conciliação final. Os decretos de Deus não negam a existência do agente livre e ações livres. Tudo o que sabemos é isto. Ainda que Deus concedeu essa liberdade, Ele não obstante a tudo governa, a fim de que seus fins determinados possam ser concretizados. Como pode Deus decretar tudo e ainda manter-nos responsáveis pelo que fazemos? Eis a resposta. Mas, ó homens, quem é tu que Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá o que formou: por que me fizeste assim? Ou tem direito ao oleiro para sobre o barro, para que da mesma forma fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direis a Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder? Suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória, nos vasos da misericórdia, que para a glória já dantes preparou. Romanos capítulo 9, verso 20 ao 23. Mas talvez você se pergunte: como você concilia estas duas coisas? Respondo: não posso. Sei que a Bíblia me afirma as duas coisas, que o homem em certo sentido é agente livre, em contrapartida que os decretos eternos de Deus governam todas as coisas. Em seguida, devo apresentar minha última proposição, ou seja, a salvação dos homens e das mulheres e dos anjos, e alguns deles em particular, foi determinada por Deus antes da fundação do mundo. Isso ele fez inteiramente de acordo com o beneplácito de sua graça. Devo remeter novamente a Mateus capítulo 11, verso 25 ao 26, e em João capítulo 6, versículo 37, lemos: Todo aquele que o Pai me der virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. No versículo 44, nosso Senhor diz: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Em Atos capítulo 13, versículo 48, leio novamente: E creram todos aqueles que estavam ordenados para a vida eterna. Em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, vocês encontram: Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, por vós ter Deus elegido desde o princípio da salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Em seguida, em sua carta a Timóteo, Paulo diz: Quem nos salvou e chamou com a santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito de graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Especialmente, porém, gostaria de enfatizar novamente aquela grande afirmação, a qual já citei, de Romanos capítulo 9, versículo 20 ao 23. O apóstolo Paulo, pregando esta grande doutrina dos decretos eternos de Deus, imagina alguém em Roma dirigindo-lhe uma pergunta e dizendo: Eu não entendo isso, a mim soa contraditório, injusto. Se o que você me diz sobre este decreto é verdadeiro, então a impressão que fica é que Deus é injusto. O questionador diz a Paulo: Por que se queixa ele ainda? Portanto, quem resiste à sua vontade? Romanos capítulo 9, versículo 19. E a replicação de Paulo é: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá quem a formou: Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para que da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ilha preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas de sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? Eis aí a resposta do apóstolo, eis aí a resposta das Escrituras, eis aí, portanto, a resposta de Deus, e nós, e por nós, enquanto estamos nesse mundo passageiro. Ela se acha além de nós, não podemos apreender o supremo funcionamento da mente de Deus. Não adianta perguntar por que isso e por que aquilo, por que Deus levantou Faraó, por que ele escolheu Jacó e não Esaú, por que ele os castiga de todas as coisas estão determinadas e decretadas? A resposta é: Mas, ó homens, quem és tu? Vocês estão opondo a sua própria mente contra Deus, então ignorando quão infinitos vocês são, quão finitos vocês são,
quão pecaminoso em resultado de queda, vocês têm que abrir a mão do entendimento até chegarem à glória. Tudo que vocês têm a fazer aqui no momento é crer que Deus é sempre consistente consigo mesmo e aceitar o que Ele explícita e abertamente nos revelou sobre seus decretos eternos, sobre o que Ele determinou e decidiu antes mesmo que criasse o mundo. E acima de tudo, compreendam que se vocês são filhos de Deus, é em razão de Deus o ter determinado, e o que Ele determinou ao seu respeito é indiscutível, seguro e certo. Nada e ninguém pode jamais tirá-lo de suas mãos, nem tampouco levá-lo a renunciar a seu propósito com relação a vocês. A doutrina dos decretos eternos de Deus existiu antes da fundação do mundo. Ele me conheceu vocês, e os nomes foram escritos no livro da vida do Cordeiro, antes mesmo que o mundo fosse criado, antes mesmo que você e eu ou algum outro entrássemos nele. Curvemo-nos diante de sua majestade, humilhemo-nos em sua tão grande presença, submetamos a revelação que ele tão graciosamente se agradou em nos comunicar.